Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a gente ter a necessidade de que tem umas palavras-chave, né, que a gente tem que estar lembrando, né? Quando o povo sai do Egito, Deus manda o pessoal, né, fazer o pão sem fermento e com ervas amargas para não esquecer do que sofreu quando chegasse a vitória, né? E a gente tem que lembrar de ler o Salmo 151, tá? Eu vou ler aqui só uma parte do Salmo 51, tá? É isso aqui que a gente tem que ter sempre em mente. De vez em quando vai lá e relê o 51. Lê outros salmos, né? Mas eu vou falar a respeito disso. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. O teu Santo Espírito, está escrito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer, tá? Que ontem eu falei que ser cristão sem o Espírito Santo não é possível. E realmente não é. Davi já sabia, tá? Antes da descida do Espírito Santo, né? Que eles esperaram em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Davi já sabia que não era possível andar com Deus sem o auxílio do Espírito Santo. Então, nós vamos falar sobre ter esse coração puro, esse espírito reto, porque ontem eu também falei sobre a graça, que é mais difícil do que a lei, né? E nós vamos ler lá no Mateus 18. Eu vou ler bastante, tá? Versículo 1, capítulo 18, versículo 1. Naquele momento, aproximaram-se de Jesus os discípulos, dizendo: Quem é então o maior no reino dos céus? Perguntaram, né? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. O que a criança é? A criança é inocente, a criança é pura, tem um coração puro, tá? Não tem malícia, não tem maldade. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança como esta, recebe a mim. Aí segue no 6 lá. Porém, para aquele que fizer tropeçar alguns desses pequeninos que creem em mim, melhor seria que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e o afogasse no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo, tá? Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz cair, pecar, né? Corta-o e lança-o fora. Quer dizer, se tu vê dinheiro e tu não aguenta, se tu vê alguma coisa e tu não aguenta não roubar, não fazer, corta tua mão fora, tá? Isso aqui tá lá no Novo Testamento, é Mateus, tá? Que as pessoas estão dizendo que, ai, é na graça, que não sei o quê, que uma vez salvo, sempre salvo, ó. Tá dizendo, corta tua mão se ela te faz pecar e lança fora de ti. Melhor te entrar na vida coxo e manco do que tendo duas mãos e os dois pés e seres lançado no fogo eterno. Quer dizer, é uma pessoa que conhece a palavra de Deus e tá pecando. Então, uma vez salvo, pode perder a salvação sim, tá? E pode ir pro inferno pelo pecado. Tá melhor que arranque um pedaço do corpo e jogue fora do que perca a salvação, tá? E se o teu olho te faz cair, arranca-o e atira longe de ti. Quer dizer, se tu olha e tem um olhar, né, que não é puro, que não é, né, renova em mim, Senhor, um espírito reto. Se o teu olho não tá assim, não tá, tu não tem um olho puro, não olha com bondade, tu olha com maldade, com malícia, com ganância. Então, ó, se o teu olho te faz cair, arranca-o e o tira para longe de ti. Melhor te é entrar com um só olho na vida do que tendo os dois olhos e seres lançado no inferno, né? E aqui não tá dizendo que tem um pessoal que acha que ele é escolhido, louquinho da cabeça,
que acha que ele pode pecar, não tá aqui, ó. Menos os escolhidos, os especiais de Deus, que podem pecar à vontade e que não vão pro inferno, não. Tá escrito aqui, se teu olho te faz cair, arranca-o. Então, é melhor tu arrancar o teu olho, ou tu vai ir pro inferno com o olho e tudo, tá? Hoje Deus me tocou de falar essa palavra, é meio pesada, tá? Mas é a verdade, é o que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará, né? Tá lá em Mateus 5:28. Mas eu digo que qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no coração. Então, gente, não brincar com as coisas de Deus. De vez em quando volta lá no Salmo 51 e pede. Eu sei que todo mundo tem fraqueza, eu sei que todo mundo, eu tenho, todo mundo tem. Eu tenho as minhas, tá? As minhas são um pouco diferentes e eu não preciso falar fraqueza se o diabo não se deu conta. Que ele não se dê conta, né? Porque daí ele vai te tentar na tua fraqueza. E é melhor tu orar, às vezes, até em espírito, pro diabo não ficar sabendo. E as pessoas, né, também não saberem. Mas eu tenho as minhas fraquezas, todo ser humano tem. Então faz esse exercício, lê o Salmo 51 todo e ora em cima dele e diz, Senhor, me transforma, transforma o meu coração. Transforma, Senhor, dá-me a mente de Cristo, tá? Porque a fé é maravilhosa, a graça é maravilhosa, é o favor imerecido, mas a gente não pode viver no pecado, tá? Que tu pecou e tu pede perdão, mas toda hora tu só vive naquilo ali, sabe? Só vive na pornografia. A pessoa o tempo dela todo de lazer é só pornografia, aqueles vídeos nojentos que um passa pro outro no WhatsApp, aquela imundice, tá? Então, se tu não consegue te controlar, é melhor que tu arranque os teus olhos do que tu vá pro inferno, é o que a Bíblia tá dizendo, tá? Hoje Deus me tocou de falar numa palavra dura, eu queria só ler um salmo, mas pra alguém vai servir, tá? Que eu nem sei quem é que tá assistindo, mas Deus sabe. Então, vamos levar a sério. É a última hora, a gente tá vendo tudo se cumprindo, né? São guerras e rumores de guerra, as doenças, agora a OMS se preparando para uma nova pandemia, é peste, olha, é a perseguição dos cristãos. A gente está vivendo no fim dos tempos, não vamos ratear, não vamos perder a salvação por bobagem, por estar babando, vendo pornografia, sujeira, por roubar, por fazer maldade, ir pro inferno por burrice, estupidez, e ainda achando que é um escolhido. Imagina que coisa idiota. Acordar no inferno, mas eu não era escolhida, eu podia pecar. Pois é, não era, não existe. Todo mundo tem que correr a mesma corrida, a mesma caminhada que é o caminho de Jesus. Tá? Então acorda, porque isso aí não existe. O que existe é que tá aqui, ó. Te esforça. E quem se esforçar, o que vencer, tá? Vence a ti mesmo, vence o diabo, medita na palavra, jejua, busca o Espírito Santo, vamos se fortalecer, tá? Não vamos chupar dedo aí na finaleira ainda pro inferno, não seja idiota, tá? Seja inteligente, seja sábio, tá? Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, tá bom? Falando com carinho aí, um beijo, até mais!